Bom, pessoal, vamos aqui falar sobre a parte de centrais telefônicas, mas antes de poder entender o que é isso, precisamos entender como é que o som se propaga, como é que funciona toda a parte acústica, como nós ouvimos, como nós falamos, a largura de banda disso, a nossa sensibilidade, para quê? Para que depois você consiga desenvolver circuitos específicos, né, que consiga reproduzir. E a ideia do sistema telefônico é reproduzir de tal maneira que a informação torne-se inteligível, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe nessa tela é que, como está escrito aqui, a propagação do som é realizada pela oscilação das moléculas em torno do seu ponto de equilíbrio, né? Então, no espaço, assim, normalmente elas estão estáveis, tá certo? E quando nós falamos, percebemos o quê? Percebemos que nós agitamos essas moléculas mediante as frequências que saem, no caso aqui, das nossas cordas vocais, alterando seu ponto de equilíbrio e com isso dá toda a sensação sonora, né, que é percebida pelo nosso ouvido, né? E algumas coisas são importantes, né? No caso aqui, o foco no começo aqui dessa aula a gente vai trabalhar bastante com a parte do ar, né? Mas a propagação não especificamente fique só na parte você transmitir pelo ar. Outros materiais podem ocorrer a propagação do som, né? Então, por exemplo, o transporte da energia é sob forma de energia potencial e cinética. Então, veja só, aqui nessa tabela, por exemplo, no vácuo. No vácuo não existe propagação, tá certo? Não tem como fazer isso, então você tem uma referência de 0 metros por segundo. No caso do ar, né, a 0 graus, você tem a velocidade de propagação de 331 metros por segundo. E o ar aos 20 graus, você percebe que vai para 342 metros por segundo. Tá? Ocorre propagação na água? Sim, ocorre. Então, nós temos aqui 1.500 metros por segundo. E em metais, a velocidade é muito maior, que chega a 4.000 metros por segundo. Tá? É, então, em cima disso, né, alguns detalhes temos que ter aqui. O que nós conhecemos é que o nosso ouvido, nós conseguimos perceber a variação sonora de 20 Hz a 20 kHz. E agora, isso não é um padrão, porque existem de caso a caso, né? Existem pessoas que têm essa sensibilidade, existem pessoas que não têm essa sensibilidade. Existem situações que, com o passar do tempo, percebemos que ficamos surdos, tá? Então, isso é uma característica do avanço da idade. Então, essa largura de banda de 20 Hz a 20 kHz, a tendência é reduzir, tá? E o ouvido humano não consegue perceber pequenas variações de frequências. Então, se você tem frequências muito próximas, tons muito próximos, por exemplo, vamos dizer assim, 1 kHz e 1,1 kHz, com certeza você não percebe esse detalhe, tá? Então, é uma característica também que nós temos. Outra coisa importante, tá? A altura do som. Então, pela definição, é o número de vibrações presentes na onda mecânica por unidade de tempo, que chamamos isso de frequência, tá? E a unidade empregada que nós conhecemos é o Hertz, tá? E por essa definição podemos distinguir os graves, médios e agudos, tá? Então, quando nós falamos de graves, médios e agudos, nós estamos falando de frequência. Timbre, tá? Está relacionado com as componentes espectrais e é definido pela amplitude das frequências que compõem um determinado som, tá? Então, então agora você tem um conceito, né, de amplitude, tá? Então chamamos isso aí de timbre, tá? Fator de intensidade, tá? Então é a característica que permite perceber um som forte de um som fraco. Algumas literaturas chamam isso de faixa dinâmica, tá? E fatores que comprometem a intensidade são potência da fonte, tá? Se você tem uma potência
maior em watts, você vai ter maior intensidade. Se essa potência for menor intensidade, você também irá perceber. O fator da distância entre a fonte e o receptor, você vai perceber que quando você está próximo do transmissor, você vê com maior, você escuta com maior intensidade, enquanto que quando você está mais distante, você vai perceber mais fraco o sinal, tá? Depois nós temos aí características de sensibilidade do receptor. Isso aí é extremamente importante, tá? Equipamentos de alta qualidade, você tem que ter grande sensibilidade. Por quê? Porque o sinal em relação à distância, a tendência é que ele fique fraco. Então, o que vai diferenciar um bom receptor de um receptor ruim é o quanto que ele percebe, é a sua sensibilidade, tá certo? Então, são outro detalhe importante na questão intensidade. Depois nós temos aqui a parte de pressão sonora, né? Então, quanto maior a pressão sonora, maior será a amplitude, tá? Sonora. A unidade é Pascal, que é Newton dividido por metros ao quadrado. Depois nós temos aqui a impedância acústica, que é a característica do meio de se opor à propagação sonora, tá? Então existe um momento contrário, tá? Uma força contrária, tá? Então isso aí é a chamada impedância acústica. E ela está diretamente proporcional à densidade do meio, P, tá? E a velocidade de propagação, C, tá? Então você vê aí uma multiplicação como está ali na equação ZA, que é igual P vezes C. É diretamente proporcional essa característica da impedância acústica. Depois eu tenho a intensidade sonora I, tá? É a potência do som em termos absolutos, tá? Então essa intensidade, tá? É a potência ao quadrado dividido pela impedância acústica. Depois eu tenho aqui nível sonoro, tá? Então o que a gente entende, né? A variação da intensidade sonora, né? Ela, no caso, ela é grande, tá? E isso faz fazer uma dificuldade no fator de medição por motivo dessa variação. E é utilizado uma grandeza relativa com escalas logaritmo em dB, né? Então, no decorrer do curso, nós já percebemos que a utilização do dB é para realmente expressar grandes variações é, grandes variações de escala, tá? Então, como você tem, por exemplo, o ouvido humano, ele tem características que vai, por exemplo, de 0 a 120 dBs, né? Então, isso aí é realmente, se você colocar numa escala linear, isso fica muito complicado no fator de representação. Então, é utilizado uma escala logarítmica para você poder compreender melhor o nível sonoro, tá? Então, a intensidade sonora mínima audível de um som a 1 metro de distância à altura de 1 kHz, tá? Que é essa padronização, se cai nesta fórmula aí que vocês podem ver, né, aí abaixo. Então, o nível sonoro a gente entende como sendo 10 log da intensidade, tá? Que a gente vai querer medir, dividido pelo I0, que é esse padrão, tá? Referente a 1 metro de distância na altura de 1 kHz, tá? Esta é a relação que fica. Referente à intensidade sonora subjetiva, então é óbvio, né? O ser humano é uma característica. O ser humano ele é subjetivo, tá certo? Então a sua natureza é subjetiva. Então quando você vai falar alguma coisa para a pessoa, ela fala assim: é, 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 é grande ou é muito pequeno. Então nós da área técnica, o que nós fazemos? Nós queremos transformar tudo em medição, tudo numa medida. Nós da área técnica queremos colocar número em tudo, porque fica muito mais fácil
para a gente poder analisar problemas futuros, tá certo? Então, como diz aqui, ó, o ouvido humano tem uma sensibilidade diferente em cada frequência, tá? Isso é uma outra característica interessantíssima. Se você pega um sinal, por exemplo, de 1 kHz a uma determinada amplitude X, tá? Perfeito? Ah, a pessoa escuta isso, tá certo? Mas se você colocar um sinal de 10 kHz na mesma amplitude da de 1 kHz, é provável de você chegar e falar que o sinal está mais fraco. E não é verdade. Ele está na mesma intensidade. Mas a sensação acústica nossa dá a impressão de que está fraco, tá? Então, isso é uma característica importante, tá? Então, os sons de mesma intensidade podem ser sentidos mais fortes ou mais fracos, tá? E não existe uma equação matemática para representar esse efeito, né? Então, realmente é subjetivo. E o que é realizado atualmente são as curvas de respostas experimentais do ouvido humano, porque cada pessoa é um caso específico, tá? A minha curva de resposta não é a mesma da outra pessoa, entendeu? Então, essas curvas de resposta são chamadas isofônicas e é dado em fons. Então, veja só nesta tabela que você vê nesse vídeo, tá? Como a medida é totalmente subjetiva. Então, por exemplo, você fala 10 fons, né, que é considerado muito fraco. O que é muito fraco no ponto de vista subjetivo? São ruídos de folha ao vento brando. É totalmente subjetiva essa frase, tá? Mas te dá um parecer de ideia. Folhas rolando pelo vento. Então você já percebe que deve ser um negócio muito fraquinho, muito sutil, tá certo? E isso para nós da área técnica chama-se 10 fons. Agora, por exemplo, 40 fons. Então, música suave e voz baixa. Uma pessoa falando baixinho. Então, são 10 fons. A gente considera também como um sinal fraco, tá? Vamos colocar 50 fons. 50 fons é uma conversação normal, tá? Então, você conversando com o seu colega, tá certo? Então, você já tem na cabeça que são 50 fons. Agora, se a pessoa fala em voz alta, uma voz um pouco mais forte, tá? Aí nós chamamos, nós medimos como 60 fons. Por outro exemplo, também totalmente subjetivo, tá? Uma buzina de um automóvel ou uma música em alto volume, tá? Nós consideramos de fato ser forte. É irritante uma buzina de um automóvel, então nós colocamos como 80 fons, tá? E aí nós temos outra característica, por exemplo, um avião a jato, né? Eu acho que vocês já passaram perto do aeroporto aqui de São Paulo, ou então já viu um avião eh, pousando ou alguma coisa assim funcionando. Perceba que eles são extremamente ruidosos, tá? É muito forte, tá? Dependendo da situação, você pode perceber que quando o avião está em processo de decolar, as pessoas colocam até a mão no ouvido, porque começa a doer os ouvidos. Então, isto é 120 fons, tá? Perfeito? Bom, continuando aqui, tá? Então lá vamos. Os sistemas telefônicos estão preocupados em que o áudio transmitido seja inteligível, tá? Para isto, fatores que influenciam são faixa de frequência, intensidade de recepção e relação sinal-ruído. Então, gente, primeira coisa, fator inteligível é assim. O nosso ouvido humano vai de 20 Hz a 20 kHz, tá? Então, quando você está numa faixa dessa, é a mesma coisa, você está ouvindo uma música no seu fone de ouvido, ou você está ouvindo uma música no seu aparelho de som, são equipamentos que para responder a essa faixa de frequência. Então você vai ouvir uma música muito agradável, tá? Então, ou então dentro do seu carro, ou onde tem um rádio de carro muito bom, e
você escuta aquela música e você fala, nossa, que som confortável tem esse rádio de carro. Então, por quê? Porque ele foi projetado para uma largura de banda de 20 Hz a 20 kHz. Agora, o telefone não é assim. Quando eu falo telefone, não é a música que você está ouvindo em formato MP3. Não é isso que eu estou falando. É quando você está utilizando o sinal de áudio, por exemplo, do telefone, ou então você está fazendo uma chamada via WhatsApp, tá certo? Então, o que acontece? A voz da pessoa se restringe, tá certo? Ficando aí em torno de 300 Hz a 3.400 Hz. Então, por quê? Porque ficou focado específico na faixa de voz da pessoa. Se você nessa faixa de 300 Hz a 3.400 Hz for escutar uma determinada música, tá? Você vai perceber que a qualidade é bem ruim, tá? É bem ruim. Mas é o suficiente, por exemplo, para você fazer uma reunião. Você está fazendo uma reunião com uma pessoa, um grupo de pessoas, ou você está conversando só com a pessoa, e ele entende, por exemplo, vamos dizer assim, amanhã não tem aula do professor Sérgio. Maravilha, era o que eu precisava saber, entendeu? Então eu não preciso ter de altas qualidades, é totalmente inteligível, né, e compreensível, tá? Esses tipos de característica, tá? De intensidade para uma boa recepção está em torno de 70 Fons, tá? E outra coisa também é o a fator de relação sinal-ruído. Então, durante uma determinada transmissão onde você tem um ruído razoavelmente considerável, tá? Isso pode danificar e tornar-se incompreensível, tá? Uma determinada transmissão, tá? Isso é indiferente se você está trabalhando de 300 Hz ou a 3.400, ou se você está trabalhando de 20 Hz a 20 kHz, tá certo? Colocou ruído no processo, ele pode destruir a informação, tá? Então, alguma coisa que podemos dizer aqui nesse texto, ó, a relação deve estar aproximadamente em 40 Fons, tá? Exemplo, para um ruído de 30 Fons, o sinal deverá estar em 70 Fons. Mas o sistema eletrônico não pode aumentar aleatoriamente. E também não, o aumentar aleatoriamente é o seguinte, eu não posso, então eu tenho um ruído forte, o que eu faço? Eu aumento a intensidade, então eu vou pôr aqui, por exemplo, eu vou aumentar a qualidade de áudio em 120 Fons, a intensidade de áudio em 120 Fons. Pô, você vai deixar a pessoa do outro lado surda de tão forte que o sinal vai estar. Então tem que ter determinados limites, tá? Perfeito? E aí você tem uma equação, que é a chamada relação sinal-ruído aqui, onde você tem 10 log, que é a potência do sinal, dividido pela potência do ruído, tá? Então esses parâmetros devem ser respeitados. Aqui nós temos, por exemplo, o nosso aparelho telefônico e nós podemos analisar algumas coisas aqui. Então, primeiramente, nós temos equipamentos, como mostra essa figura aqui, como está meu mouse aqui, que são os equipamentos em forma de disco, tá? Disco. E os equipamentos modernos que usam teclas. As primeiras centrais telefônicas, tá? Elas eram chamadas crossbar, tá? Então era praticamente chaveamento de relés. E isso quer dizer o quê? Na hora que eu usava o disco, eu usava determinados pulsos, eu fazia praticamente um sistema pulsado, tá? E, por exemplo, eu queria lançar o número 3, então eu enviava 3 pulsos, e aí o relé número 3 fechava, o primeiro relé. Aí depois o relé número 4, então eu lançava aqui nesse disco 4 pulsos, 1, 2, 3, 4, então o relé número 4 fechava. Então é assim, então você teria números que vai de 1 a 9, tá? E aí você ia selecionando os relés. Então, para ficar mais claro, quando eu falo assim de relés, enfim, é o seguinte,
Praticamente, eu tenho que ter uma comunicação, né, uma ligação do ponto A para o ponto B. Eu tenho que fazer um circuito. Então, eu tenho que passar praticamente um cabo, um fio, tá? E as centrais telefônicas eram bancos de relés, as primeiras as antigas, eram bancos de relés. E aí, por exemplo, para você fechar um circuito para que o telefone A entrasse em contato com o telefone B, eu tinha que fazer uma espécie de roteamento. E esse roteamento ele é eletromecânico, é através de relés. Então, por exemplo, para chegar a uma determinada rota, eu tenho que pegar, vamos dizer, quatro relés. O relé número um, o número 2, o número 3 e o número 4. Então, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho que lançar um pulso para o relé 1. É reconhecido, fechou o relé. Dois pulsos para o relé 2. É reconhecido, o relézinho fecha. Três pulsos para o relé 3. Né? Lançou três pulsinhos, o sistema fechou o relézinho. E quatro pulsos, tá? Para fechar o relé número 4. Tá? Então, lançava quatro pulsos, fecha o relé número 4. Tá? Por quê? Mais à frente você vai entender que as centrais telefônicas, essas numerações, por exemplo, você pega um número de telefone, por exemplo, 55128531, tá? Isso, no que eu estou falando dos relés, eram os relés necessários para fechar o caminho deste telefone a ser localizado. Então, por exemplo, eu tenho um telefone, por exemplo, eu tenho o número 32 42 15 15 e quer entrar em contato com o telefone 55128531, tá? Então o que eu vou pegar no disco? Eu vou pegar vou pegar e vou digitar 5 5 1 2 8 5 3 1, tá? E aí esses relés, mediante os pulsos que ele vai fazer o disco, tá? Ele vai fechar os relés e a conexão fecha. Mas mais à frente vocês vão entender isso. Então, antigamente era feito assim, tá? Nos sistemas modernos, o que acontece? A gente utiliza os sistemas com teclas que são chamados multifrequenciais, tá? Então, os sistemas multifrequenciais, você pode perceber que quando você está digitando o número 1, você ouve um tom. Se você está digitando o número 2, é um outro tom. Se você está digitando o número 3, é outro tom. Tá? Então, faz com dupla frequência. Qual é a vantagem do sistema múltiplo frequencial versus os discos? É o seguinte, se o sistema de disco não estiver muito bem feito, ele pode lançar os pulsos fora do tempo ou perder até um dos pulsos. Quer dizer o quê? Por exemplo, no número, por exemplo, 55128531, por exemplo, o primeiro número é o 5. Você digita o 5, mas o disco não está muito bom, só que ele lança quatro pulsos. Em vez de então ele atracar o relé 5, ele atraca o relé 4. Então, né, tudo que é 5 vira 4. Vai completar a ligação? Vai. Mas vai para o número, que eu falei o quê? 5512? Vai para o número 4412. Aí cai na casa errada, a pessoa, não, você digitou errado, aí você fica na dúvida, mas peraí, eu digitei certo, eu coloquei, entendeu? Então acontece esse tipo de problemas. Então, esse sistema foi trocado e usou-se um sistema mais confiável, que é o DTMF, que é o Processos de Teclas, tá? Outra coisa também, né? Você tem os circuitos anti-ruídos e silenciador de voz. Falamos da problemática dos ruídos, enfim, né? Aqui tem o sistema de híbrida, né? Que nós iremos falar daqui a pouco, né? Que é um sistema de transmissão e recepção. O sistema de híbrida é o seguinte: o fio que chega na nossa casa é dois parezinhos, são dois fiozinhos. Mas a central telefônica trabalha com quatro. Por quê? Porque existem o canal de transmissão, feito por dois fios, e o canal de recepção, que é separado, que é feito com dois fios também. Tá? Então, dois para ir, dois para voltar, dá uma referência de quatro. Isso me caracteriza um sistema do quê?
Isso me caracteriza um sistema full duplex, tá certo? Onde a característica principal do aparelho telefônico é que você está falando com a pessoa, mas se a outra pessoa chegar e falar ao mesmo tempo, você escuta, tá? Então as duas pessoas podem falar simultaneamente. Ajuda nesse processo, mas depois tem um esquema elétrico aí que vai dar uma melhor visão para vocês, tá? Depois eu tenho aqui a chave em gancho, que é o gancho do próprio telefone, tá certo? Que quando você tira o telefone do gancho, eles atracam o relé, tá? Isso a gente vai ver, enfim. Então, o modo de repouso, quando o equipamento está em modo de repouso, ou chamado no gancho, a campainha fica ativada, né? Se aparecer qualquer tipo de ligação, se aparecer qualquer tipo de ligação, a campainha toca. Você vai tirar do gancho, ele tira da comutação da campainha e entra no circuito de áudio do telefone, tá? Então essa é a proposta, tá certo? Vamos continuar aqui. Por exemplo, ó, neste exemplo aqui, nós temos um telefone analógico, mas ajuda bastante, tá? E aqui você vai perceber aqui onde está passando o meu mouse, tá? A linha do assinante. Então, do jeito que está configurado, veja, a corrente elétrica vai passar por aqui, ó, tá? E vai passar por aqui, vai passar pela campainha. Então, o que que você percebe? O circuito está por aqui, ó. Então, o relé do gancho não está aqui onde está passando o meu mouse. Então, esse circuito, se ele não está aqui, o circuito está totalmente desligado. A única coisa é a campainha que está ativa e quando chegar a alimentação ou o sinal de campainha, ela aqui vai funcionar. Então, características importantes que nós temos que saber aqui, tá? O sistema de telefonia já dá a energia necessária para o aparelho funcionar. Isso quer dizer o quê? Eu não preciso ter equipamentos com bateria, tá? Então, os primeiros telefones, os telefones mais antigos, você tinha que trocar as pilhas, né? Porque ele não tinha alimentação própria. Hoje em dia, a central telefônica dá a energia necessária para o telefone funcionar. Aí você chega e fala assim: não, eu tô com dúvida, professor, porque o meu telefone sem fio ele é ligado na tomada. Se eu desligar da tomada, ele para de funcionar. Isso é uma outra situação. É um equipamento muito mais complexo, onde precisa de uma quantidade de energia muito maior, que a sua operadora não contempla, tá? Então, de fato, você precisa de colocar esse equipamento na tomada, porque ele tem sistema de transmissão, sistema de recepção, o gancho com certeza ele tem uma bateria recarregável lá dentro, tá certo? Esses telefones sem fio, então é um negócio bem complicado. O que eu estou falando é de telefones extremamente simples, aqueles telefones que você paga R$ 50, que você compra em qualquer supermercado, é esse que eu estou falando, que você coloca na tomada e ele já funciona. Tá? Então, a energia que normalmente vem das centrais telefônicas é em torno de 48 volts. É o suficiente para poder fazer funcionar esse circuito. Tá? Agora, o que nós temos? 48 volts não é o suficiente para você acionar essa campainha, porque o sistema eletromecânico tem toda uma determinada situação, como ele foi projetado, como ele foi concebido. Então, a linha telefônica, ela vai praticamente para em torno de 92, 98 volts, que é o suficiente para fazer tocar a campainha, tá? Né? Então, é assim que funciona o processo. Então, é muito normal nessas centrais telefônicas de você estar manuseando os fios. Quando você está trabalhando com 40 volts, não acontece nada. Mas se alguém ligar para você, é bem provável que você tome um choque, né? É um pouco desagradável, né? Mas você já vai perceber que alguém ligou para você, né? Triste, né? Mas é assim que funciona. Então, uma vez tocou o seu telefone e você levanta o gancho, tá? Você vai perceber aqui que esse relé onde está aqui na chave S3, tá?
ela vai passar para o seu lado direito aqui, né? Perfeito? E vai alimentar total, e vai alimentar, ó, aqui da S3 aqui, ó, né? Ela vai passar para cá, tá vendo? Vai passar aqui, ó, tá? E a energia vai passar por todo esse circuito. Então, o que você percebe, ele é bem simples, tá? Esse transformador praticamente ele vai fazer todo o processo de modulação, tá? Para você colocar o sinal aqui, na linha telefônica, né? Então você tem aqui o microfone onde você fala, né? Vai modular para cá, vai para a linha telefônica, e aqui você tem aqui também a parte do receptor, mediante o sinal que chega aqui, tá? Vai passar por esse transformador e vai excitar o fone ou o alto-falante que está aqui, você vai ouvir a pessoa. Você percebe que você tem supressores, tá? Supressores. Então esse V3, esse V2 são supressores, principalmente o V3. É uma coisa característica e normal nas linhas telefônicas. Pode acontecer de ter excesso de energia, ou excesso de sinal nessa linha. Então ocorrem spikes aqui esse V3 e V2. Os spikes são pulsos extremamente rápidos, tá? Então, por exemplo, se vê um spike aqui, um pulso, né, por motivo de excesso de carga numa linha telefônica que passa por aqui, esse pulso vai aparecer aqui, ó, aqui no alto-falante aqui, tá certo? E ele é um estalo, ele parece um estouro, né? É extremamente rápido, parece vamos dizer, um tiro, fosse um tiro. Dependendo da amplitude desse spike, ele pode, inacreditavelmente, perfurar o seu tímpano, tá? E provocar surdez. Então, isso bem antigo já, isso bem antigo, tá? Então, era um dos grandes problemas da época as telefonistas ter problemas de surdez, por motivo de problemas de spike, perfuração do tímpano, né? Então, eles colocaram esses supressores aqui, porque quando vem um determinado spike, ele é projetado de tal maneira que ele faz esse desvio desse excesso de energia e coloca para o terra. Então, não aparecendo na cápsula aqui de áudio e protegendo o ouvido da pessoa, tá? Perfeito? Bom, mas enfim, então esse aí é o nosso telefone analógico. Aqui mostra o telefone decádico, como eu falei para vocês, e fala quando você gira lá o gancho, novamente, quando você gira o gancho, ele vai dar os pulsos necessários para que você como é que se fala? Faça a sua conexão, tá? Então, aqui no caso, você tem aqui, ó, um pulso, ó, dois pulsos, né? Então, aqui eu tenho dois pulsos aqui, por exemplo. Então, esses dois pulsos aqui seria, por exemplo, o número 2, tá? Então, é o número 2 que está aqui. Então, mediante aí a quantidade de pulsos que você dá, pois foi o giro que você deu no disco do telefone, tá certo? Ele vai atracando os relés necessários, que vai acontecer um roteamento eletromecânico e fechar um circuito para que o telefone A entre em contato com o telefone B, tá? Aí ficam umas coisas curiosas, antigas, né? Isso é do tempo bem antigo, né? Do pessoal enfiar uns cadeados nesses, nesses discos, né? Que a pessoa não conseguia girar o disco, né? Então, para não poder fazer uma ligação, o cara chega lá, não quero que use meu telefone, o cara colocava um cadeadinho ali, né? Mas a pessoa que estudava um pouco e conhecia as técnicas aí de comutação, como vocês estão vendo nesse gráfico aqui, o que o cara fazia? Ele tirava do gancho, que é essa parte aqui, tá certo? Ele tirava do gancho, e ele batia no gancho, ligando e desligando o gancho para simular esse gráfico que você está vendo aqui. E se o cara ele era bom na mão, ele conseguia completar uma ligação só mexendo, né, no gancho, ligando e desligando o gancho. Porque, na verdade,
o circuito, na verdade, o disco datilar, tá? Praticamente ele está em paralelo, né? Ele está em paralelo aqui com a central telefônica, ligando e desligando para dar esses pulsos, né? Então, como esses dois aqui estão fazendo na mesma função, né? A pessoa conseguia completar uma ligação, né? Ligando e desligando a parte do gancho para reproduzir esse gráfico que vocês veem, tá certo? Evidentemente, a parte enroscada, a parte mais difícil, era quando os números eram muito grandes e quando você precisava de números assim, por exemplo, do 7 para frente, 7, 8 e 9. Então, se o cara não tivesse a agilidade na mão para fazer esses números 7, 8, 9, ocorreria um distanciamento nesses pulsos aqui, né? Um distanciamento, tá? E a central não reconhecia qual era o relé para ser chaveado, né? Mas isso era o que o pessoal fazia antigamente, né? Mas só fica como um fator de curiosidade, tá? Continuando aqui, aí sim, aí nós temos o nosso equipamento atual, né? Que são os equipamentos digitais, os telefones digitais, e ele tem praticamente toda essa parte do microprocessador, tá certo? Você pode colocar, ele tem um display, né? Ele tem um display na tela. Alguns é um display 16 por 2 simples, outros são displays matriciais, mas tudo é uma questão de quanto você quer pagar no equipamento, né? Então são mais tecnológicos, enfim, na parte do display. Mas eu tenho aqui microprocessadores, eu tenho memória, tá? E aí, enfim, eu posso armazenar o nome das pessoas, eu posso fazer rediscagem, eu tenho vários recursos mediante o software que está dentro desse aparelho, tá? Perfeito? O teclado, ele é praticamente DTMF, nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? E aí você vê que ele é totalmente diferente, ó. Ele tem codificador e decodificador, ele tem toda a parte de sinalização e sincronismo, tá? Embaralhador e desembaralhador, codificadores, tá? Depois toda a parte de circuito de linha e vai embora, tá? Perfeito? Então não tem nada mais a ver com aquele aparelho que nós vimos que é um aparelho analógico. Quando a gente fala no DTMF, que é um teclado, então aí, né, como nós falamos aqui, como é que foi super detalhado como é que funciona o sistema por disco, né, que geram os pulsos, tá? Perfeito? Aqui já é diferente, aqui geram frequências, tá? Então, como diz aqui, é dual tone multifrequency. Então, você gera duas frequências, aqui estão as frequências, dá para fazer essas simulações de Scilab, tá? É muito legal fazer isso, tá? E você consegue fazer a somatória dessas frequências aqui. Então, você tem aqui, ó, a tecla número 1, né? O que é a tecla? Quando você aperta o número 1, o que é o número 1? Tá? É a frequência de 697 Hz que é somada a 1209, tá? Então, esse aqui isso é o 1 que é representado aqui. E se eu digitasse o número 2? O número 2 de novo, é 697 Hz somado com 1336 Hz, tá? E tá aqui, né? É outro tipo de forma. Então, nessa brincadeira, à medida que você vai digitando esses números, são frequências distintas. Vamos fazer mais um exercício aqui. O número 9. O que é o nome? 9 é o 852 Hz, tá certo? Por 1477 Hz. Então, você soma essas duas aqui, tá? E aí vai ter aqui o número 9, né? Apresentado aqui nesta tela, tá? Perfeito? Bem, então essa é a tecnologia DTMF, ela é muito mais precisa, muito mais segura, não tem como errar, tá? Extremamente rápido, né? Não fica aquela lerdeza do disco datilar, que você tem que girar o disco, esperar entrar em repouso, aí você põe o outro número, espera entrar em repouso. Aqui não, aqui você rapidamente digita, as frequências são enviadas, a central telefônica faz toda a comutação, né? E chama a pessoa do outro lado. Aqui é o caso da híbrida, tá certo?
Então, é esse detalhe que eu queria falar para vocês, tá? Então, ele é um transformador aqui, tá certo? Então, você tem dois fios para o transmissor, que é esse aqui, ó, perfeito. Você tem dois fios para o receptor, que é esse aqui. Então, na central telefônica, o que eu tenho? Quatro fios. Tá? Quatro fios, certo? Dois para o transmissor, dois para o receptor. E isso me caracteriza um sistema full duplex, tá certo? Que pode transmitir e receber simultaneamente. Então, você, novamente, lembrando, a característica do full duplex é você conseguir ouvir a pessoa à medida que você está falando também. E aqui, né, por esse acoplamento, tanto na transmissão como recepção, nesse acoplamento, você tem você aqui, esse RL, essa carga, é o seu telefone, tá? Perfeito? E aqui caracteriza o seu telefone, o que chega na sua casa? Dois fiozinhos, tá certo? Passa pela mútua e ele se adapta em quatro fios, para o sistema da central telefônica. Tá? E aqui você tem uma carga para fazer o processo de balanceamento. Agora, nós temos aqui o processo de central de comutação. Né? Então, na central de comutação, o que é importante a gente perceber aqui? Né? Veja, se você fizesse um sistema de telefone sem a ideia de central de comutação, e quando a gente fala central de comutação, é, é a empresa de telefonia, tá certo? Perfeito? Que vai ligar todos os telefones. Mas se não tivesse a empresa de telefonia, então seria esse desenho aqui, o item A, sem comutação. Então veja só a proposta aqui. Então eu tenho um telefone aqui, que esse telefone liga com outro, liga com esse, liga com esse, liga com esse, liga com esse, tá? Perfeito? A mesma coisa acontece com este aqui, ó. Perfeito? Onde está passando meu mouse, né? Liga com o do lado, liga com o de cima, liga com o da ponta, liga com a outra ponta, liga com o da outra ponta. Então, imagine que situação, que eu até falo, isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, isso aqui é ridículo, né? Você chegar a ter um telefone que tivesse cabos, todos os cabos chegam na sua casa. Então, você tem o cabo do telefone da sua mãe, o cabo do telefone da sua tia, o cabo do supermercado, o cabo do banco, o cabo. Quer dizer, não é possível você ter um sistema desse. Não é possível. Né? Imagine quantos cabos teriam ligado na sua residência. Não dá. Então, o que acontece? O que tem na prática? Na prática, tem um cabo ligado na sua residência. Tá? É um cabo. Então, então, o que acontece? Nesse um cabo, dentro dessa central de comutação, como eu falei para vocês, tem aqueles relés, tá certo? Que eles vão fazer toda a comutação para fazer o caminho, como mostra o mouse. Eles fecham o circuito daqui para cá. Mediante você coloca o número do telefone, ele fecha os relezinhos e vem para cá. Ou eu quero telefonar para o cara de cima. Então é outro número. Então são outros grupos de relezinhos que vai ligar daqui para cá. Perfeito? Então isso chama-se comutação. Tá? Processo de comutação. Muito bem. Aqui, agora, esse aqui é o protocolo, tá? É o protocolo de sinalização de linha sistema E mais M contínua. Então tá o link ali embaixo. Esse é o protocolo criado pela Anatel, como vocês podem ver aí, tá certo? E isso aí tanto vale como central que utiliza relé eletromecânico ou para centrais CPAT, tá? Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia. Então, primeiramente, você tinha centrais eletromecânicas por comutação por relé, tá? Né? Mas usa esse protocolo que vai ser explicado daqui a pouco. Com a evolução, o que acontece? A gente sai desse processo de comutação por relé
tá? E usa comutação por transistor, né? Sendo esse bipolar, sendo esse JFET, sendo esse CMOS, enfim, a comutação é por semicondutor, tá? É muito mais rápido, muito mais eficiente, mas mesmo sendo semicondutor, o protocolo é o mesmo utilizado no sistema eletromecânico. Então, como é que funciona? Veja, olha só. Então, quando você não está utilizando o seu telefone, então não existe sinal, não tem sinal. Então, o sinal é ausente. Tá? Então, quando é que o sinal é presente? O sinal é presente quando você tira o telefone do gancho. Como é que eu sei que o sinal é presente? Porque a central telefônica te dá um tom. Você ouve um barulho contínuo de 440 Hz. E quando você ouve aquele barulho lá, aí você fala, eu tenho linha. Né? A gente fala assim meio, o telefone tem linha. Como é que você sabe? Porque faz barulho, tá? Então a central te dá isso. A gente chama isso no protocolo de sinal presente, tá? Mas quando você tira o telefone do gancho, para a central você está em ocupação. Isso é importante para a central telefônica dizer que está em ocupação, por quê? Porque quando você está com o telefone, quando você tira do gancho, se alguém for telefonar para você, o seu telefone não toca, porque está em ocupação, ele está ocupado. O telefone está ocupado. Perfeito. Maravilha. Então isso é fácil, tá? Então, quando o telefone está ocupado, o que você vai fazer? Você vai digitar o número. Para quê? Para você chamar a outra pessoa que está do lado B. Aqui, ó, do lado B. Então você digita o número. Quando você está digitando o número, você está fazendo um roteamento, tá? Para você conectar o telefone A com o telefone B em um circuito fechado, tá? Perfeito? Nesse processo de você está digitando, tá? A central está roteando, mas o telefone lá do outro lado, ele tem sinal ausente. Ele nem sabe o que está acontecendo. Ele nem sabe que alguém vai ligar para ele. Então ele é considerado como sinal ausente, tá? Mas o que acontece? Quando você ocorre o roteamento, o telefone toca. Ao tocar, o que acontece a pessoa do outro lado de lá faz? A pessoa tira o telefone do gancho. E a pessoa, quando tira o telefone do gancho, entra com um processo de sinal presente. Agora tem sinal para lá. Perfeito? Então, quando tem sinal presente, para a central telefônica, o que acontece? Ocorre atendimento. Ocorreu atendimento, a pessoa atendeu. Tá? Sim. Mas tem um outro detalhe que eu esqueci de falar. Então, quando está no processo de chamar a pessoa, como é que você sabe que está chamando a pessoa? Porque o tom contínuo, ele para de ser tom contínuo para ser um tom pulsado. O que acontece? Ele vai fazer assim, para, né? E nesse momento que está acontecendo esse e para, o telefone está tocando lá simultaneamente. Então você vai estar dizendo, tá tocando, a gente fala assim, né? Tá tocando o telefone dele, da pessoa. E aí é óbvio que a gente espera que a pessoa atenda. Bom, quando a pessoa atende, o que acontece? Fecha um canal de conversação, fecha um circuito de conversação, tá? E esse circuito de conversação, literalmente, agora conectou o telefone do lado A com o telefone do lado B. E aí você consegue falar com a pessoa, tá? Só que quando você está falando com a pessoa, tá certo? Né? Condição de sinal presente, conversando, né? Você está sendo tarifado. Então, existem pulsos de tarifação, tá? Esses pulsos de tarifação, tá? Vai de tempos em tempos para que ocorra todo o serviço de bilhetagem, para que apareça no final do mês a conta do seu telefone mediante a quantidade de utilização, tá? Então é isso que acontece. Então você está falando e você está sendo tarifado, tá? Por esses pulsos aí, né? Aí o que acontece, né? Então
vamos dizer, aconteceu todo esse processo, vocês falaram o que tinha que falar, e aí pronto, a pessoa pôs, até, vamos pegar essa aqui, ele colocou o telefone no gancho. Quando ele está com o telefone no gancho, o que a central entende? Sinal ausente. Bom, sinal ausente é sinal que a pessoa desligou, tá? Então a gente chama isso de desligar para frente. Então desligar para frente quer dizer que a central que me tem a minha central fala para a central do outro dizendo: olha, o cara desligou. Por quê? Porque a outra pessoa está considerada como sinal presente. Então, essa central aqui não sabe ainda. Então, ela deixa com sinal a pessoa. Tá? Mas como eu desliguei para frente, eu estou falando para a central, desliga. Tá? Então, quando ele falou, então é para desligar, desligar. Então, ela tira o sinal desse. Então, de sinal presente vai para sinal ausente. Não existe mais sinal. Tá? Então, eu tenho sinal ausente para o telefone B. Tá? Ocorre a confirmação de desconexão, o circuito desaparece. Tá? Perfeito? Então, eu tenho sinal ausente do lado A, sinal ausente do lado B, eu tenho a desconexão de todos, e aí os telefones estão livres. Isto é importante, o telefone estar livre, por quê? Porque ele pode receber chamados de outros telefones, tá? Uma das coisas que as pessoas faziam, eu não sei se era por maldade ou o que seja, tá? A pessoa que faz a chamada, ele não desliga o telefone, tá? Que é aqui esse caso de sinal presente, tá? Então, o que acontece? Ele não faz o desligar para frente. O não fazer desligar para frente, você bloqueia o cara de lá. Então, o que acontece? A pessoa desligou, vamos dizer, o cara do lado B desligou, né? Mas você não desligou. Se ele tirar o telefone do gancho, ele percebe que a ligação ainda prevalece. Quer dizer, você congela o telefone da outra pessoa. Evidentemente que o protocolo ele é esperto o suficiente, né? Mais ou menos uns 3 minutos depois, ele vai derrubar é, a, a, o telefone para fazer a liberação. Mas não deixa de você bloquear o telefone dessa pessoa, tá? Mas isso é um outro detalhe também, só por curiosidade para vocês saberem. Então tá aqui, né? Como funciona, como é o protocolo de uma central telefônica, né? Pela legislação da Anatel, tá? Perfeito? Aqui, enfim, tudo que eu expliquei tá nesses bloquinhos, enfim, quando você tem a pessoa, o chamador, né? Então, ele procura a linha, recebe a linha, e aí, à medida que você vai digitando, né? Com o tom de desliscar, ele vai fechando os devidos relezinhos, tá? Vão formando um caminho chamado em circuito, tá certo? Toca a campainha do cidadão aqui e depois a pessoa atende, tá certo? E esse circuito ele se fecha, tá? Ele se fecha. Então, gente, tem que ficar claro que esse tipo de central telefônica é chamada central telefônica por circuito. Então, realmente gera uma linha dedicada. Você tem o seu canal totalmente exclusivo, tá? Perfeito? Como mostra esse desenho aí, tá? Então tem um canal exclusivo. Então guarda essa informação porque depois, mais à frente, a gente vai mudar o conceito disso, tá? Então isso chama-se comutação em circuito. Bom, continuando aqui, tá? Continuando aqui, você tem aqui a central telefônica CPAT, tá? Então, na central, que são as mais modernas, mais modernas assim, tá, gente? Isso aí funcionou até 2000 e... Acho que é no máximo 2010, tá? Não existe mais esse negócio. Talvez no interior do Brasilzão, talvez tenha lá, nas profundezas desse Brasil, tenha uma matriz essa de comutação. Mas hoje em dia não é assim, não funciona assim, tá?
tá? Mas é bom você saber, porque vai que você encontra uma dessa, né? Então, é uma central CPAT, ela é bastante inteligente, ela é programável, ela tem software residente, tá? E ela utiliza essa matriz de comutação e faz em circuit, né? Tudo aqui é em circuito. Então, você tem todo o processo de varredura para saber se a pessoa está precisando no momento que ocorra a determinada conexão. Você tem uma central computadorizada, tá? Que vai atracar não por relés, mas sim por dispositivo de estado sólido. São circuitos integrados que comutam aqui. Normalmente eles são de tecnologia CMOS, tá certo? Extremamente rápidos, tá? E comunica em circuito, tá? O assinante A com o assinante B lá do outro lado, tá certo? Faz todo o processo de bilhetagem, né? E todos os relatórios eles são depois enviados para a cobrança final do usuário. Tá? Nesse exemplo aqui, você está percebendo o assinante A com o assinante B, mas esse sistema de central, essas centrais telefônicas CPAT não se resumem só do assinante A com o assinante B. Ela pode conectar uma outra central telefônica. Então, por exemplo, uma central telefônica que vem aqui de cima, onde está passando meu mouse, passa por essa matriz de comutação para chegar nesses assinantes. Tá? Então, por exemplo, essa aqui é a central de São Paulo, mas vem lá, por exemplo, do Rio de Janeiro e passa para cá. Né? E o cara do Rio de Janeiro fala com o cara de São Paulo. Mas pode acontecer o seguinte, que do Rio de Janeiro utiliza a central de São Paulo como ponte para falar com o pessoal do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Então ela vira ponte entre centrais. Então elas são extremamente flexíveis, extremamente inteligentes, tá certo? Esses tipos de centrais CPAT. Mas não esqueça, tá? Elas são em circuito. Então, vamos ler aqui as principais funções dessas centrais, tá? Então, o que ela faz? Né? Ela tem aqui atendimento. Atender um pedido de serviço, tá? De um aparelho telefônico ou de uma outra central que eu acabei de falar, origem de uma chamada telefônica, tá? Recepção de dígitos, receber o número do assinante chamado, tá? Interpretação, analisar o número recebido para determinar providências a tomar. Seleção de caminhos internos, selecionar um conjunto de canais ou time slots, né? Na matriz de comutação. Estabelecimento do caminho, então eu tenho que estabelecer o caminho, então é controlar elementos da matriz de comutação para estabelecer o canal físico da chamada telefônica. É nesse momento que forma o circuito, é esse momento que o assinante A enxerga o assinante B, tá? Alerta, então sinaliza os usuários chamados e chamador tocar a campainha do chamado e dar retorno ao chamador. Então, é todo aquele processo de sinalização que eu expliquei para vocês, os tons que você ouve, os tons que são enviados para o outro telefone, tá certo? Depois, sinalização entre centrais, tá? Trocar informações do chamado e do chamador em outro sistema de controle, no caso que o telefone chamado estiver em outra central, tá? Então, elas têm todo um processo de comunicação entre elas, tá? Depois você tem aqui a parte de tarifação, né? Que é elaborar a listagem das chamadas feitas pelo usuário. E você tem a manutenção, tá? Que é executar as funções de manutenção da central. Então, você vê que essas centrais CPATs, elas são extremamente complexas, tá certo? Não é à toa que tem um sistema computacional para atender todos esses quesitos, tá? Aqui está o processo onde você conecta todas elas, tá certo? É um sistema matricial, perfeito? E quando a gente fala em sistema matricial, se você perceber nessa diagramação, você percebe que existem todos os caminhos para todas as posições necessárias, tá certo? Então, enfim, todos os assinantes N que entram por aqui são contemplados para todos os assinantes M que tem aqui, tá? Sendo esses podendo ser telefones ou outras centrais. Isso aí tem que estar
bem claro aí para vocês. E aqui mostra, tá, o diagrama das centrais telefônicas. Então, você tem a central de comutação local, tá? Então, você tem centrais de comutação local e você tem centrais de trânsito. Isso aqui é interessante porque, veja só, por exemplo, você vai entender, por exemplo, como funciona o seu número telefônico. Então, por exemplo, quer ver? Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse exemplo desses telefones aqui, ó. Então, por exemplo, vamos pegar de novo o número. Presta atenção. 55128531. Os 4 primeiros números, 5512, é o número da sua central, tá? Os 4 últimos finais, 8531, é o número do seu telefone. Então, a composição desses 8 números é central e o seu telefone, tá? Perfeito? Então, é assim que funciona. Central, a identificação da sua central, os 4 primeiros, e os 4 últimos, o seu telefone. Então, por exemplo, vamos dizer assim, eu quero telefonar para esse cidadão aqui. Ou vamos fazer o contrário. Esse cidadão aqui quer telefonar para você. Então, o que ele vai fazer? Ele vai discar o número 55128531. Essa central, ela vai o quê? Ela vai localizar a 5512 e vai fechar um circuito para bater nesse telefone. Mas então vamos fazer o contrário. Vamos dizer que essa central seja 4222 e aqui 3131. Então o que esse cara vai fazer? Esse aqui de cima. Ele vai pegar 4222, que é essa central aqui, né? Depois, eu acho que eu falei 1521, né? 1521 que é esse número aqui. Então quando ele põe essa composição de números, essa central está orientando para esta aqui, que vai cair neste. Então, é assim que funciona, tá? Então, as numerações de centrais, tá? Aí você fala assim, bom, e se eu tivesse em outra cidade, por exemplo, Campinas, aí você tem essa central de comutação de trânsito. Então, por exemplo, como é que ficaria, tá? Eu vou telefonar para um telefone de Campinas. Então, vamos dizer 3122 1515. Esse aqui, 3122 1515. Então, o que eu vou fazer eu aqui, para o 3122 1515, aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pôr 019, essa daqui, a central de Campinas. 019 3122, que é essa central aqui, 1515, que é esse cara aqui. É assim que funciona, tá? Então, é assim que é o processo de hierarquia, tá? Lógico que para você acessar essa central aqui, você vai precisar dos serviços da operadora. Aí você tem aqueles serviços que é o 021, 015. Então, você chama o serviço primeiro, você chama a central que você deseja, Campinas, Bahia, Rio de Janeiro, o que seja. Depois você chama a central de comutação local, que depois cai no número da pessoa lá na ponta. Tá? Agora fica muito mais claro com esse mapa aqui, você entender como é a composição do número telefônico. Tá? Bom, e agora as nossas centrais telefônicas modernas, como é que elas são? É isso aí que você está vendo, tá? Então, é inacreditável. O que você percebe aqui? Olha só, você tem aqui o assinante A, você tem aqui o assinante B, ó, assinante chama hospedeiro, ou host, ou o que seja, né? A e aqui B, tá certo? Aí, olha só que bacana. Camada de aplicação, camada de apresentação, camada de sessão, transporte, rede, enlace de dados e camada física. Então, a aplicação toda vai ter que pegar o sinal de voz, tá certo? Fazer os devidos empacotamentos, colocar o determinado endereçamento, tá certo? Vai ter que ter o enlaçamento de dados para que ele seja transmitido para o meio
No outro meio tem uma camada física, tem o elastidados e tem o processo de roteamento, que é pelo endereçamento IP. Se estiver nesse roteador, ele já fecha com o assinante. Mas se ele não estar com esse roteador, o que vai ter? Vai existir uma rota default, tá? Existe uma rota default que vai jogar para o outro roteador para ver se está na tabela de roteamento dele. Então sobe de novo essas camadas, física, enlace, roteamento. Aí ele fala assim: de fato, essa rota aqui é comigo. Então ele pega essa rota aqui e joga para esse host aqui que está na sua porta de saída. Tá? Nessa porta de saída, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o sinal, tá certo? Ele vai confirmar que é para ele mesmo, por causa que ele tem o endereço de rede, vai fazer toda a parte de transporte, tá certo? Vai tirar todos os pacotes até chegar na aplicação, que a aplicação é VoIP, tá? Isso aqui é VoIP, é telefonia sobre IP, tá certo? E aí as duas pontas estão conversando em VoIP. Gente, isso aí é o que? É Cisco, tá certo? É o curso da Cisco que vocês, quer dizer, tiveram, então, estão tendo, enfim, essas 7 camadas não é nada de novidade para vocês. Então, a telefonia agora é nesse formato, não é mais formato em circuit, é pacotes, tá? Então, é por transmissão por pacotes. Então, tudo que vocês estudaram, estão estudando na academia Cisco, é totalmente utilizável na telefonia. Então, o que você tem hoje na sua casa é telefonia sobre IP, tá? Pelo protocolo IP. Por isso que você utiliza até a terceira camada, porque você está utilizando roteadores para fazer o quê? A transmissão de pacotes. Então, não tem mais esse tipo de situação de você ter in circuit. Sim, mas envios de pacotes de toda a teoria que vocês estão estudando. Então, praticamente, as centrais telefônicas, indiferente se você está utilizando sistema de telefonia fixa, sistema de telefonia móvel, tá? Tudo isso aí é roteável, tá? Então, gente, praticamente o estado da arte agora é roteável, tá? Enfim, então, o que foi visto até agora, eu não vou entrar em mais detalhes sobre a parte das centrais telefônicas atuais, porque isso aí foi tudo abordado na Cisco, tá certo? Então, ao fazer todo o estudo da tecnologia que vocês viram nos capítulos da Cisco, praticamente aborda tudo que eu preciso na parte das telecomunicações modernas, tá? Então, realmente é fundamental, tá? Estudar essa parte aí da Cisco. Então, eu finalizo praticamente as explicações, tá certo? E a gente termina esta aula neste momento, tá? E a gente se vê numa próxima aula. Então, um grande abraço a todos e até mais.